Oi pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar sobre a Grécia Antiga, dando continuidade às civilizações ocidentais. Quando nós falamos da Grécia Antiga, qual a importância disso para a nossa sociedade? Bem, toda a nossa sociedade, todo o contexto social que nós temos, seja na estrutura política, seja na estrutura social, intelectual, artística e cultural, nós tivemos uma grande herança da cultura grega. Então essa sociedade ela é importantíssima para que nós nos conheçamos enquanto cidadãos. Até mesmo o termo cidadão é um termo que vem lá da Grécia Antiga. E a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa civilização na aula de hoje. Bem, a Grécia Antiga ela ficava localizada na Península Balcânica, lá no continente europeu. Quando nós falamos de península, nós falamos de um braço de mar. A península, no caso, tem um continente. No continente tem um braço de mar que vai para dentro do mar. Essa região, cercada por águas, quase uma ilha, se não apenas pela passagem por ser um braço, essa região é conhecida como península. E a Grécia fica localizada na Península Balcânica, lá nos Balcãs, na Europa. Hoje, a Grécia é um território unificado, é um país que faz parte da União Europeia. Porém, nos primórdios da Grécia, lá na Grécia Antiga, ela ainda não era um país unificado, tal qual nós conhecemos atualmente. Os gregos eram chamados de helenos. E aí esse povo heleno vai posteriormente se desenvolver e a sua cultura, quando expandida, vai ser chamada de cultura helenística. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. O litoral grego é bastante entrecortado, o que facilitou o surgimento de muitos portos naturais. O relevo é marcado por suas montanhas. Na imagem podemos observar o topo da montanha mais alta da Grécia, o Monte Olimpo. Na época, os gregos acreditavam ser o lugar onde os deuses moravam. Quando nós falamos do Monte Olimpo, a gente automaticamente remete à mitologia grega. A mitologia grega é muito conhecida por todos nós, inclusive por desenhos, jogos, filmes. É muito comum a gente ver associações aos deuses gregos, a Zeus, a Atena, Poseidon. Todos esses deuses gregos formavam Parteon, formavam todo o Olimpo. E nas montanhas mais altas da Grécia, no caso dessa imagem, no Monte Olimpo, é onde ficava a morada dos deuses. Assim, eles acreditavam. A Grécia ela era toda montanhosa, complicada, inclusive na fertilidade da terra, mas mesmo assim eles conseguiram se desenvolver sua economia baseada especialmente numa educação primária, numa educação agrícola, numa educação rural. A história da Grécia é comumente dividida em 5 períodos. Pré-homérico, ocupação dos povos formadores. Homérico, formação dos gênios, que era uma base familiar. Tudo isso que nós vimos sobre essa cronologia grega aqui, ela recebe o nome de Homero, pré-homérico e homérico, por conta de um autor chamado Homero. Homero foi quem escreveu a Ilíada e a Odisseia. Por isso que estão ali, entre aspas, esse período homérico, porque foi a partir dos escritos da Ilíada e da Odisseia, desses poemas épicos, que começou-se a ter os primeiros registros do que seria a história grega. Os primeiros registros históricos escritos para se concluir como surgiu o povo grego vêm desses poemas. E esses poemas eles se utilizam também de muito dessa mitologia do qual falávamos anteriormente, da mitologia grega. Então também existem alguns produções em desenhos, em filmes, que tratam desses poemas épicos, né? O filme Troia, o próprio filme Odisseia. Então são relatos que tratam dos escritos de Homero. Então, devido ao nome do seu autor, Homero, esse período ele foi dividido em pré-homérico, ou seja, antes de Homero, e durante o período homérico, que é quando acontecem os eventos narrados nas suas obras Ilíada e Odisseia. Depois vamos para o período arcaico, que é quando é formada as polis. O que seriam as polis?
As polis gregas seriam cidades-estados. Professor, mas o que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade que tem todo o seu conjunto de formação política e social, tal qual um estado. O que isso significa? Que elas são independentes umas das outras. Essas cidades elas não formam um território único. Elas são cidades, cada uma tem a sua própria política, o seu território, sua economia, seu jeito de governar. Os cidadãos têm seus direitos em um, mas não têm em outro. Enfim, essas cidades elas são independentes. Por isso recebem o nome de cidades-estados, porque são independentes uma das outras. Foi durante o período arcaico, depois do período homérico, que as cidades-estados começaram a se desenvolver. Antes, como foi dito lá no pré-homérico, era a formação de gênos. Os gênos é justamente aqueles grupos familiares que tinham como líder o pater. O pater é quem era o líder nos gênos. Por isso que o pater, até hoje nós temos a ideia de patriarcado ou a ideia de paternalismo, devido também a essa questão dos gênos, lá a herança também da Grécia Antiga. Nesses gênos, a propriedade ela era comum. Eram bases familiares e, portanto, a propriedade ela era comum. Não tinha um único dono. Obviamente que o líder, o pater, ele tinha alguns privilégios, mas a sociedade ela era comunal. Com a formação das polis, começou também a iniciar-se um período de desigualdade social também dentro daquele contexto grego. Depois tem o período clássico, que é quando ocorre o apogeu de toda a cultura grega, e esse apogeu da cultura grega é o que vai fazer com que a Grécia seja conhecida e lembrada. É justamente essa questão da cultura da Grécia que nós herdamos, né? O teatro, a arquitetura, a escultura, a democracia, que a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes, a filosofia, que a filosofia grega moldou, inclusive, a nossa forma de pensar, a nossa forma de raciocínio, a maneira como nós lidamos com a educação, com o saber, tudo isso é herança grega, lá do período clássico, durante justamente o apogeu da cultura grega, tendo como um principal símbolo dessa filosofia grega Sócrates e os seus discípulos Platão e Aristóteles. Então é durante esse período clássico que a Grécia vai ter esse apogeu em sua cultura. Até o teatro, como a gente conhece atualmente, as formas de atuação que conhecemos atualmente, é herança também dos gregos, as tragédias gregas, as comédias gregas. Tudo isso deu origem na Grécia e hoje é um dos nossos motivos de entretenimento. Não é verdade? Mas vamos lá. Depois e por último, o período helenístico, que é quando ocorre a decadência e o choque com os romanos e macedônicos. É durante esse período helenístico que essa cultura grega vai deixar de ser restrita apenas às cidades-estados, às polis gregas, e elas vão se estender para o resto do mundo, especialmente para os domínios do Império Macedônico. O Império Macedônico, que a gente vai ver daqui a pouco também, liderado por Alexandre o Grande. Alexandre, que foi responsável por uma dominação de um território muito amplo e muito grande, foi quem levou a cultura grega, disseminou a cultura grega por todo esse território. Parte da Europa Ocidental, da Europa Oriental, sul da Ásia, norte da África. Então todo esse território enorme da Macedônia vai receber uma influência muito grande grega por conta de Alexandre. Alexandre, que por uma curiosidade, ele foi discípulo ou aluno de Aristóteles. Então, Aristóteles foi o mestre de Alexandre. Então Alexandre ele recebe uma influência grega muito grande em sua formação e posteriormente isso é evidenciado durante todo o seu governo, inclusive com os escritos e registros que nós temos, por exemplo, do Novo Testamento, foi feito em grego, porque também a região de Jerusalém teve uma influência muito grande por parte dos macedônicos e, consequentemente, da cultura helenística. Aí nós vemos aqui
a economia da Grécia. A economia grega era baseada no cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos. Oliveira é o fruto que fazemos o azeite, né? Conforme suas possibilidades e condições geográficas. O relevo montanhoso era inicialmente um obstáculo para as comunicações comerciais, superado pelas habilidades nos mares. A metrópole exportava azeite, vinho e perfume em ânforas para toda a Península Balcânica. Além dos artigos de cerâmica, as colônias forneciam madeiras, peles, metais, lãs e cereais. Com o comércio marítimo, os gregos alcançaram grande desenvolvimento, chegando até mesmo a cunhar moedas de metal. Aí, se nós formos observar aqui, esse vaso bonito que vocês estão vendo aí é uma ânfora. Era justamente nesses vasos que as fragrâncias eram vendidos, os perfumes gregos, os azeites e também os vinhos. Então eram chamados de ânforas. Então essas ânforas é um exemplo aqui do comércio grego e de esse comércio que ele era essencialmente marítimo, porque a Grécia é uma região também muito aquática, então é um comércio marítimo. Foi o comércio marítimo que favoreceu esse desenvolvimento comercial dos gregos. E observe que temos também moedas cunhadas. Nessa moeda aqui a gente tem o símbolo de Atenas, né? A deusa da sabedoria. E na coroa nós temos ali uma coruja, que é justamente o símbolo também da sabedoria, haja vista que Atenas era a deusa da sabedoria. Esse comércio da Grécia, ele era essencialmente primário. Era um comércio baseado ainda numa economia primária, como disse, de agricultura, com a produção de vinhos, de azeite, de perfumes, mas também de criação de animais, onde eles também utilizavam-se de peles e das lãs desses animais. Aí, dando continuidade, vamos ver a política na Grécia. Como é que funcionava a política grega? Ao contrário do que temos hoje, a Grécia não chegou a formar um estado unificado. Seu território era de fato ocupado por várias cidades autônomas, como eu falei, as chamadas polis. Cada uma delas com a sua própria organização religiosa, política e econômica. Quais eram as principais cidades-estados, professor, da Grécia? As principais cidades-estados eram Atenas, Esparta, Tebas e Corinto. Professor, nunca ouvi falar desse Corinto, dessa cidade de Corinto. Lembra lá quando você estava na igreja, que fazia catequese, que fez os estudos de discipulado, etc. e tal? Você deve ter ouvido falar de uma parte da Bíblia, de um capítulo da Bíblia chamado 1 Coríntios, 2 Coríntios. Que era isso? Eram cartas que Paulo escrevia aos coríntios. Ou seja, aos cidadãos que moravam na cidade de Corinto. Então, Corinto é uma cidade, estado grega, tal qual Tebas, Atenas e Esparta. Obviamente, por ter sido um lugar onde se desenvolveu essa filosofia, esse teatro, a democracia, Atenas geralmente é a cidade que a gente costuma ouvir mais do que as demais. Vamos lá. A polis era formado por algumas vilas, áreas agrícolas e o núcleo principal. Era nesse núcleo principal que ficava a Acrópole, a Ágora e o haste. O haste é uma espécie de mercado. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, é um exemplo de uma haste. É um exemplo de uma ágora, na cidade de Tiro, que tinha como função a praça central. Eram nessas ágoras em que aconteciam as principais discussões filosóficas. Era nessa ágora também onde acontecia também as apresentações teatrais. Então, a Acrópole, que era o templo religioso, a Acrópole ela ficava no topo do lugar mais alto da cidade. No lugar onde fosse o lugar mais alto da cidade, ali se construía a Acrópole. Porque além de ser uma forma de lugar onde se cultuavam os deuses, ficava mais próximo do céu, onde se cultuavam os deuses, era também uma forma de fortaleza. Quando acontecia situações de perigo, os cidadãos corriam para a Acrópole, o lugar mais alto, e lá também, de certa maneira, se protegiam de ataques
inimigos. A Acrópole era o centro religioso da polis, abrigando o templo principal, também poderia servir de fortaleza militar. A Acrópole ateniense, essa da imagem aí, aquela construção bonita lá em cima do monte, ficou conhecido como Partenon. Esse é o da Grécia, é um templo em honra à deusa Atenas. No período pré-homérico, aqueus, jônios, hélios e dórios chegaram a se fixar naquela região numa sucessiva onda de ocupação territorial. Temos pouca informação sobre esse período, porque, como eu disse, existem poucos registros históricos. O que se é conhecido é os poemas deixados por Homero, escritos por Homero, esse cidadãozinho aí que vocês estão vendo aí. Então eram as únicas fontes que nós tínhamos a respeito. Ainda não se sabe se os poemas da Odisseia e a Ilíada foi algo criado pela cabeça criativa de Homero ou se foi registros orais que se existia e que se tinha da população na época e ele fez um apanhado desses registros e escreveu os poemas. Ainda no período homérico, a organização social passou a ser baseada nos gêneros, uma espécie de grande família. Já falamos sobre isso. Entretanto, os gêneros entraram em colapso devido ao aumento populacional e poucas terras férteis para o cultivo, o que gerou uma série de conflitos pelo direito de usá-los. Como consequência, a terra comunal foi aos poucos tornando-se propriedade privada, o que acentuou as desigualdades sociais. As mais férteis ficavam com os eupátridas, os parentes mais próximos dos líderes dos gêneros. Eu vou adiantar aqui porque nós já falamos sobre isso, sobre a questão dos gêneros, que é o período anterior à formação das polis. É como eles eram organizada a sociedade grega, em gêneros, com o pater como seu principal líder. Agora vamos para o período arcaico, que também já falamos um pouco, que é justamente o período em que houve o apogeu das cidades-estados. Algumas cidades gregas até então governadas por soberanos aboliram a monarquia, o governo de um, substituído por uma pequena elite governante, a aristocracia. Em Atenas, houve uma reformulação completa das relações sociais, dando surgimento à democracia, governo da maioria. Vê que maioria ali está entre aspas, marcado pela participação do cidadão nos negócios públicos. É bom a gente destacar que essa democracia grega, ela não é igual à democracia que nós temos atualmente. Ela vai servir como norte, ela vai servir de protótipo, de modelo, mas a democracia grega era muito diferente da democracia atual. Para vocês terem uma ideia, os gregos, apenas os cidadãos nascidos na Grécia eram considerados cidadãos. Isso se eles fossem homens. Mulheres não eram considerados cidadãos, era uma classe inferior. Tal qual estrangeiros e escravos. Da mesma maneira que na última aula falamos sobre a questão da escravidão, em Atenas, na Grécia, vai acontecer a mesma coisa. Os escravos não tinham relação com cor de pele. Os escravos eram prisioneiros de guerra. Os gregos eles conseguem, através do comércio marítimo, também conquistar também alguns territórios. E nessa conquista, eles conseguem também alguns escravos. Esses escravos eles vão ser prisioneiros de guerra, ou seja, os povos vencidos viravam escravos dos povos vencedores. Alguma forma de escravidão também vai acontecer, que é a escravidão por dívida. Ou seja, você me pediu um empréstimo, não tinha como me pagar, virava escravo. Essa escravidão por dívida ela vai ser extinta pelos tiranos, durante os governos dos tiranos. Mas ela vai dar, por prisioneiros de guerra, vai dar continuidade e vai ser uma grande parcela da população grega. Tal qual de estrangeiros. Muitos estrangeiros iam para Atenas, por ser a cidade que se desenvolveu muito por conta da Liga de Delos. Vou explicar direitinho agora o que era a Liga de Delos. Por ter se desenvolvido muito, muitos estrangeiros iam para Atenas, para lá se desenvolver e ter uma melhores condições de vida. Esses estrangeiros também não eram considerados cidadãos. Então não eram cidadãos, não podiam participar da vida política da Grécia. Nem mulheres, nem escravos, nem estrangeiros. Apenas homens de maior. Ou seja, menos de 10% da população é que era considerado cidadãos. Os demais
não podiam participar da vida política na Grécia. Diferente de hoje em dia, que o conceito de cidadania é estendido, né, para a maioria ou para todas as pessoas, né, que nascem em território, que estão geridos por uma constituição. Na Grécia, não. Na Grécia eram cidadãos apenas os cidadãos nascidos na Grécia, homens. Atenas e Esparta, cada um em seu momento, conquistaram a hegemonia do mundo grego, mas a rivalidade entre elas levou a um enfraquecimento mútuo diante das investidas expansionistas de outros povos, como persas e macedônios, durante o período clássico. Como eu tinha falado anteriormente sobre essa questão de que eu ia explicar um pouquinho sobre essa Liga de Delos, é o seguinte: Xerxes, imperador persa, conquista Dario, pai de Xerxes, conquista o território grego. Os atenienses, com a morte de Dario, se preparando para novas invasões, conseguem derrotar Xerxes, filho de Dario, nas guerras médicas. A vitória dos atenienses nas guerras médicas vai fazer com que seja criado a Liga de Delos, que é uma organização, uma liga de todas as cidades-estados gregas, que vão se unir para poder combater futuros invasores. Os persas vieram, derrotaram, depois os atenienses conseguiram reverter a situação com a morte de Dario, venceram Xerxes, cria-se a Liga de Delos. Essa Liga de Delos é uma organização por todas as cidades gregas que se juntavam ali, arrecadavam fundos e com isso conseguiam fortalecer o exército, as fortalezas, etc. e tal, e conseguiam se defender do inimigo. Porém, Atenas, ela vai se desenvolver diante disso, porque ela vai ser a capital que controla essa Liga de Delos. Então, os investimentos vão para Atenas. Isso vai causar o ciúme de outras cidades gregas, especialmente de Esparta. Esparta vai ficar enciumada, vai querer parte também disso daí e vai haver uma guerra civil dentro do território grego entre Esparta e Atenas, a chamada Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas vai fazer com que Atenas saia derrotada. Os espartanos têm uma famosa tradição em serem guerreiros, derrotam os atenienses e tomam o poder dessa hegemonia dentro daquele território ali sobre as cidades espartanas. O que não vai demorar muito também, porque Tebas também vai entrar em conflito com Esparta, vai derrotar Esparta, e aí começa o declínio da sociedade grega, virando alvo fácil para o Império Macedônico, que vai e consegue conquistar a Grécia. Vamos lá, dando continuidade à política em Atenas. Os atenienses experimentaram várias formas de organização política: monarquia, oligarquia, timocracia, tirania e, por último, a democracia. Mas não se engane, como falei, a democracia ateniense era diferente da nossa. Vamos lá. A sociedade de Atenas era dividida em 5 classes: eupátridas, gueomores, demiurgos, metecos e escravos, por último. A educação da mulher na sociedade ateniense. Rapidinho, a mulher na sociedade ateniense, ela não tinha nenhuma importância. Na Grécia como um todo, a mulher tinha um papel inferior dentro da sociedade grega. O papel da mulher era gerar filhos, especialmente filhos homens. Porque se em Esparta os homens eram futuros guerreiros, tanto é que as crianças nascidas homens, aos 7 anos de idade, ele era tirado dos pais, tirado das mães. O Estado é quem iria gerir a educação dessa criança, tornando-a uma guerreira. Em Atenas, por sua vez, era uma educação mais voltada para a política e para a cultura. Então, os meninos também, eles não eram retirados de sua família, a mãe tinha uma função de educá-los, mas eles ainda, mesmo assim, as mulheres não tinham participação social nenhuma. Então, a diferença entre a sociedade espartana e a sociedade ateniense em relação ao trato às mulheres é que, em Atenas, as mulheres não participavam em nada, e em Esparta ela tinha ainda uma participação um pouquinho menor, porque, na verdade, os homens estavam constantemente em batalhas, em guerras, as mulheres tinham mais liberdade por conta da ausência
masculina. Os que ficavam tinham uma posição hierárquica inferior. Tanto é que Aristóteles ele tem uma frase que diz: a mulher é um ser imperfeito e por isso mesmo inferior. Depois a gente vai ver um pouquinho aqui sobre Esparta, que eu já falei sobre a educação espartana, que ela é voltada para uma educação militar. Eles eram guerreiros. O governo ele era uma diarquia, ou seja, tinha 2 reis. Tinha a Ápela, que tomava as decisões, que eram homens com mais de 30 anos, a Jerusa, que era gerido por anciãos, e o Conselho de Éforos, que por alguns era a instituição mais importante do governo espartano. E é isso. Nós concluímos por hoje, e aí na próxima aula a gente vê Roma antiga e concluiremos as sociedades antigas ocidentais. Até lá!